OVEST 2009, primeira etapa, tipo A, Biologia, questão 44. Correlacione cada glândula endócrina, ilustrada na figura, com os efeitos que podem ser causados ao homem, em consequência de disfunções das mesmas. Diabetes mellitus, observa-se glicose no sangue e na urina. Virilização em mulheres, observa-se acentuação de caracteres sexuais masculinos, como pelos no rosto e mudança no tom de voz. Nanismo ou gigantismo, observa-se, respectivamente, baixa e alta estatura em relação à média normal. Bócio endêmico, observa-se crescimento exagerado da glândula por deficiência de iodo na alimentação. Vamos analisar as disfunções e numerá-las, entre parênteses, a glândula correspondente. Glândula endócrina é uma glândula de secreção interna, isto é, libera seu hormônio diretamente na corrente sanguínea. Diabetes mellitus, observa-se a glicose no sangue e na urina. A doença diabetes é uma doença metabólica caracterizada por um aumento anormal da glicose ou açúcar no sangue. A glândula responsável pela liberação da insulina é o pâncreas. O pâncreas tem a sua secreção endócrina, que é a insulina, e uma secreção exócrina, que é o suco pancreático. Neste caso, para degradar a glicose, a insulina é o hormônio liberado por essa glândula. Portanto, o número 4 fica entre parênteses nesta disfunção. A glândula suprarrenal, ela possui uma parte que nós chamamos de córtex e a outra de medula. No córtex, há 3 camadas de células. Uma camada externa, que é formada por uma zona glomerulosa, onde vai haver a liberação de um hormônio chamado aldosterona. A aldosterona, ela controla o metabolismo do sódio. 2 exemplos de glicocorticoides são eliminados pela suprarrenal, o cortisol e a aldosterona. A aldosterona já foi dado a sua função anteriormente. O cortisol é liberado quando há uma resposta ao estresse, mas ele também aumenta a pressão arterial. A suprarrenal também é importante para liberar os hormônios sexuais. Os hormônios sexuais dão as características sexuais. Portanto, a glândula correspondente a esta disfunção é a de número 2, que tem que ser colocada dentro do parênteses. Nanismo ou gigantismo, observa-se respectivamente baixa e alta estatura em relação à média normal. O nanismo ou gigantismo é um crescimento na espécie humana que é regulado pelo hormônio GH, sintetizado pela adenohipófise. O nanismo, em geral, seus hormônios são produzidos durante a infância e a adolescência. Se esses períodos ocorrer com uma deficiência na taxa de circulação do hormônio de crescimento, o indivíduo sofrerá uma redução do crescimento. No gigantismo, se o hormônio de crescimento for produzido em excesso durante a infância, devido à hiperfunção da glândula secretora desse hormônio, isto resultará na aceleração do crescimento, principalmente dos ossos longos, o que levará o indivíduo a um crescimento excessivo, podendo atingir alturas de até 2,45 m. A glândula responsável também pela acromegalia, que há uma produção excessiva desse hormônio de crescimento na adolescência, podendo acontecer, decorrente disso, um tumor nas células da hipófise. Nesse caso, uma vez que houve o fechamento das cartilagens de conjugação, os ossos aumentam em espessura e os indivíduos acromegálicos podem apresentar alongamento da mandíbula e deformidade nos ossos da face, mãos e pés. Daí a glândula que é responsável por essas disfunções é a de número 3, a hipófise. Bócio endêmico, observa-se crescimento exagerado da glândula por deficiência de iodo na alimentação. O bócio endêmico afeta as glândulas da tireoide pela falta de iodo, causando aumento na grossura do pescoço, chamado também de papo. A glândula que corresponde ao bócio endêmico é a tireoide. Daí a sequência correta seria 4, 2, 3, 1, que corresponde à opção D. Encerrada a questão.